Oi, eu sou a Pitty e é um prazer ter você comigo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre os monômios. Multiplicação de um monômio por um número racional e multiplicação de um monômio por outro monômio. Divisão de um monômio por um número racional e divisão de um monômio por outro monômio. Eu já postei aqui no meu canal um vídeo sobre adição e subtração de monômios e também como identificar o grau de monômio. Se você não assistiu e quer entender tudo sobre monômios, assista a série completa de monômios que eu estou postando, para você ficar sabendo tudo sobre esse assunto. E acompanhe meu canal. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e indique ele para as pessoas que você sabe que possam gostar. Vem comigo. Vou te mostrar de uma forma bem simples como é que a gente multiplica um monômio por um número racional. Relembrando que o monômio é composto por uma parte literal, que são as letras, acompanhadas ou não dos seus expoentes. Às vezes a gente não enxerga o expoente quando o expoente é um, né? Não precisa ter o expoente visível. E às vezes aparecem os expoentes quando é acima de 2, né? De 2 para cima, os expoentes vão aparecer. E temos o coeficiente, que é o número que acompanha, o número que vem na frente das letras. Então, aqui nesse caso, nós temos o número 4, que é o nosso número racional, que vai multiplicar o nosso monômio, que está dentro do parênteses, que ele é composto por um coeficiente e a parte literal, que é x ao cubo y. Só relembrando isso para você. A gente multiplica o monômio por um número racional multiplicando apenas o coeficiente pelo número. As letras a gente só repete. Na multiplicação de monômios, a gente multiplica número com número e as letras com as letras. No caso, quando a gente tem que multiplicar um número que não tem letra acompanhando ele por um número que tem letra acompanhando ele, no caso um monômio, a gente multiplica então número com número, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos multiplicar o 4 com 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Não tem mais letra para juntar, repetimos as letras que já estão, a parte literal que já está no nosso monômio. X ao cubo, y. Com isso, nós encontramos como solução menos 8x ao cubo y. Agora, nós vamos multiplicar 5 meios, que multiplica 3xy ao quadrado. Nós vamos multiplicar um número fracionário por um número inteiro, que não tem fração. Vamos colocar um número 1 aqui embaixo, porque é um número racional. Então, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente transforma numa fração. E vamos multiplicar, então, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. Repetimos a parte literal, porque os 5 meios não tinha parte literal para eu agrupar. Então, eu só repito. Agora, no próximo, eu tenho 1 terço que multiplica menos x sobre 3. Quando não tem nada na frente da letra, a gente pode colocar o número 1. Aqui eu só tenho um sinal negativo e já tenho o x. Então, eu posso colocar o menos 1 aqui, ó. Menos 1. Então, 1 vezes menos 1, menos 1, x. Sobre 3 vezes 3, 9. Porque eu faço 1 vezes menos 1, que é 1, 3 vezes 3, que é 9, e repito a parte literal. Então, quando nós vamos multiplicar um número racional que não tem letra, então não é um monômio, é apenas um número, vezes um monômio, nós só multiplicamos aquele número pelo coeficiente do monômio e repetimos a parte literal. Agora, nós vamos ver como é que nós multiplicamos um monômio por outro monômio. Aí nós vamos ter letra nas duas partes do produto, nos dois fatores do produto. Neste caso, para começar, nós vamos fazer x que multiplica x na 2. O x, ele não tem expoente aparente, mas ele tem o número 1 escondidinho lá em cima. Então, x na 1. Na multiplicação de monômios, um monômio por um monômio,
Quando nós temos letras iguais, nós somamos os expoentes na multiplicação. Então, neste caso, nós vamos ficar com x na 3, porque nós repetimos a letra e somamos o expoente. Aqui, no segundo exemplo, nós temos xy que multiplica xy. Nós temos que somar os expoentes do x com a do x e o expoente do y com a do y. Nós não podemos misturar as letras. Se eu tiver xy num monômio e só x no outro monômio, eu vou juntar o x com x e repetir o y. Eu não posso misturar letras diferentes. Aqui eu tenho 1 nesse x, 1 nesse x. Então, eu fico com x no expoente 2. 1 nesse y, 1 nesse y. Y com expoente 2. Então, fiquei com o monômio x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, eu vou fazer 2 terços x ao cubo y ao quadrado vezes 5x y3. O que eu vou fazer? Eu tenho dois monômios, eu tenho coeficiente nos dois, eu tenho o coeficiente de um é 2 terços e o coeficiente do outro é 5. Então, eu multiplico primeiro os coeficientes, eu vou marcá-los aqui de verde, eu vou multiplicar, então, primeiro os coeficientes. Então, eu vou fazer 2 vezes 5, que vai dar 10. Vou marcar aqui, vou trocar a cor aqui para branco. Então, 2 vezes 5, que vai dar 10. Coloco embaixo do 5 o 1 para transformá-lo em fração, para poder fazer o 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Agora, eu vou cuidar das letras, da parte literal da minha multiplicação. Eu vou pegar o x e juntar com o x. Esse x está na 3, o outro x está no expoente 1. Então, x na 3 com x na 1, eu somo os expoentes na multiplicação, vou ficar com x na 4. X na quarta potência. O y na 2 com y na 3, y na quinta potência. Não dá para simplificar aquela fração, deixa assim. Agora, eu tenho 12 quintos ao quadrado vezes 1 meio b. Faço o coeficiente vezes o coeficiente, vou grifar aqui de rosa, coeficiente vezes coeficiente, e as letras com as letras. Nesse caso, temos letras diferentes, então eu apenas vou repetir as letras, porque eu não posso somar expoentes de letras diferentes. Então, eu faço numerador vezes numerador, 12 vezes 1, 12, 5 vezes 2, 10. A ao quadrado não tem outro A para juntar, eu repito A ao quadrado. E o B também não tem outro B para juntar, eu repito o B. Essa seria a resolução, é a resolução dessa multiplicação. Porém, quando for possível simplificar, nós temos que simplificar. E nesse caso, o 12 e o 10 são divisíveis por 2. Então, nós vamos simplificar este monômio por 2. O 12 aqui por 2 e o 10 por 2. O 12 por 2 vai dar 6. E o 10 por 2 vai dar 5. E nós repetimos as letras A ao quadrado, B. Agora já está da forma irredutível. Então, nós vimos multiplicação de um monômio por um número racional e multiplicação de um monômio por um monômio. Veja como é fácil, você precisa exercitar para pegar prática. Vamos ver a divisão? Na divisão de um monômio por um número racional, vai ser bem semelhante ao que nós acabamos de fazer na multiplicação. Nós vamos dividir o coeficiente do nosso monômio pelo número racional. Então, aqui, 8x ao cubo y dividido por 2. Eu vou dividir apenas o coeficiente por 2 e vou repetir as letras. 8 dividido por 2, 4. Repito as letras. Agora aqui, eu não tenho um número para dividir por 3. Só que, na verdade, eu tenho. Está escondido. É o número 1 aqui na frente. 1 terço. Então, 1 dividido por 3, eu não vou dividir, né? Porque vai dar uma dízima periódica. Então, eu deixo em forma de fração. 1 terço. Então, vocês têm que cuidar que quando não tiver nenhum coeficiente na frente do monômio, tem que lembrar que tem o número 1. E ele não pode ser ignorado. Então, não apareceu o número 1, mas ele estava ali.
Quando eu tive que dividir por 3, ele não dá para dividir por 3, então eu deixo na forma fracionária, 1/3. Repito as letras, porque eu só mexo com elas quando é uma divisão de monômio por um monômio. Agora aqui, eu tenho menos 2/3 dividido por 1/3, porque eu só vou repetir as letras. Então, divisão de frações, porque agora eu tenho uma fração dividida por outra fração. Eu sei que primeiro eu vou olhar os sinais, né? Menos com mais, já sei que vai dar menos. Aí eu tenho que aplicar a regra de divisão de frações. Se você não lembra, para dividir frações, repetimos a primeira fração, então vou fazer aqui no cantinho, ó, a primeira fração. E multiplicamos pelo inverso da segunda. A segunda era 1/3, vai virar 3/1. Virou uma multiplicação, 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 1, 3. Então, isso virou 6/3, 6/3. Repito as letras, A2, B3. 6/3, gente, é a mesma coisa que 6 dividido por 3. 6 divididos por 3 dá 2. Então, isso aqui é 2, A2, B3. Então, vejam que sempre que dá de simplificar, a gente tem que simplificar. Neste caso, nós nem simplificamos a fração, a gente já dividiu direto, porque uma fração é uma divisão. Às vezes, a gente não consegue uma divisão exata, então a gente deixa a fração na forma irredutível. Neste caso, nós conseguimos dividir o 6 por 3. Então, a gente já dividiu e colocou o resultado que dá 2, né? Vamos fazer agora esse aqui. Menos 7x6, y4, dividido por 7. Coeficiente dividido por 7. Menos 7 dividido por 7, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Só que é menos 7 dividido por 7. Então, vai dar menos 1. Ah, agora, gente, eu percebi que aqui, ó, era menos 2/3, ó. A gente tem que colocar o sinal negativo aqui e aqui também na resposta. Não podemos esquecer de colocar o sinal negativo. Agora aqui, então, menos 1, voltando aqui, né, para essa aqui. E repetimos as letras x6, y4. Agora nesse aqui, XYZ dividido por menos 1. Aqui na frente tem um 1 escondidinho. Então, é 1 dividido por menos 1, dá menos 1. Menos 1, XYZ. Acabou. Agora, vamos fazer a divisão de monômio por monômio. Na divisão de monômio por monômio, nós continuamos dividindo número com número, que é o coeficiente com coeficiente, e letras com letras. Só que na divisão, nas letras, nós repetimos as letras e subtraímos os expoentes. Lembra que a gente acabou de fazer na multiplicação? Nós multiplicávamos os números da frente, que são os coeficientes, e somávamos os expoentes das letras. Na divisão, nós vamos dividir os coeficientes e vamos subtrair os coeficientes das letras. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazendo e você vai entendendo melhor. Aqui, x ao quadrado y ao cubo dividido por x ao quadrado y ao cubo. Vejam que sempre que eu tenho algo dividido por ele mesmo, se eu tiver 7 por 7, 1. 100 por 100, 1. 5 por 5, 1. Menos 20 por menos 20, 1. Qualquer número por ele mesmo é 1. Se eu tiver um monômio dividido por ele mesmo, também dá 1. Eu só tenho que cuidar o sinal, porque eu posso ter ele com sinal negativo dividido por ele, aí vai dar menos 1. Neste caso, eu tenho ele dividido por ele, então, neste caso, a resposta é 1. Então, vale a mesma regra de monômio dividido por monômio, vale a mesma regra de número igual dividido do número dividido por ele mesmo.
tá? Eu botei esse aqui já de propósito para vocês verem, né? Ele dividido por ele. E por que que dá 1 aqui, né? Como é que a gente mostra que dá 1? Porque na divisão de monômios, a gente tem que subtrair as letras. Então, a gente subtrai as letras iguais, né? X na 2 com x na 2. Eu vou subtrair o 2 com 2. Então, o x vai ficar na 0. Y na 3 com y na 3. Então, 3 menos 3, y na 0. Qualquer número na 0, ou letra na 0, qualquer coisa elevado na 0 vale 1. Então, x na 0, 1. Y na 0, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui a gente mostrou o porquê que um monômio dividido por ele mesmo dá 1. Vamos fazer agora esse aqui. X na 6, y na 3, dividido por x na 2, y na 2. Como é que a gente faz? A gente divide os coeficientes, que nesse caso, os dois coeficientes são 1. Então, não precisa nem aparecer. E subtrai os expoentes. 6 menos 2 dá 4. Então, o x vai ficar com o expoente 4. E o y3 com y2, 3 menos 2 dá 1. Então, y na 1, eu posso deixar só y, que é a mesma coisa. Agora aqui, vou dividir os coeficientes. 18 divididos por 3 dá 6. x2 com x4. Eu vou subtrair os expoentes. Aqui a gente tem que tomar o cuidado, porque eu tenho que fazer sempre o que vem na frente menos o que vem depois. Então, eu tenho que fazer assim, ó, 2 menos 4. E quando eu fizer 2 menos 4, eu vou encontrar menos 2 de resposta. Então, o meu x, ele está elevado na menos 2. Tem que cuidar esses sinais também. O y, ele está na 1. E o outro y está na 5. Quando eu fizer, então, o y, um y está na 1, menos o outro y que está na 5. Vai dar na menos 4. Então, eu tenho que botar aqui, y na menos 4. Então, tem que tomar cuidado que, às vezes, o nosso monômio vai ter, na parte literal, expoente negativo. Vou fazer a outra aqui embaixo. 25 divididos por menos 5 dá menos 5. Na divisão, sinais contrários, dá menos. Z na 6 com Z na 1. Aqui fica Z na 5. W na 7 com W na 9. W na 7, aqui vai ser a mesma situação, né? 7 menos 9. Eu faço o que está na frente, né? Que é o W na 7, menos W na 9. Então, 7 menos 9 vai dar menos 2. Então, W na menos 2. W na menos 2. Então, ficou menos 5, Z na 5, W na menos 2. Uma outra forma de representar o expoente negativo é passando a letra que tem expoente negativo para o denominador. Vou mostrar para vocês aqui, através desse exemplo aqui, ó. Nós poderíamos escrever essa resposta, esse resultado, dessa forma aqui. O expoente positivo fica no numerador e o negativo, ele vai para denominador, trocando o sinal. Então, se eu tivesse que marcar em alguma questão, alguma prova que eu estivesse fazendo a resposta certa, né? Poderia ter essa opção ou essa aqui. Teria que saber escrever esse monômio, essa divisão de monômio, tanto da primeira opção quanto da segunda. As duas estão corretas, as duas representam a mesma coisa. Com isso, eu te mostrei como é que você faz as multiplicações envolvendo monômio e as divisões envolvendo também monômios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha sido bom para você, né? Procurei explicar tudo nos mínimos detalhes. Vou seguir, então, agora a série de monômios. O próximo vídeo, como eu falei, vai ser de potenciação e radiciação. E aí, espero que você esteja comigo no próximo vídeo. E também pretendo, depois de terminar essa série de monômios, fazer uma lista de exercícios, resolver uma lista de exercícios sobre monômios com você. Te aguardo no próximo vídeo e te agradeço por ter ficado comigo até agora. Obrigada!